Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do CHTB Marcos Paixão. Hoje estamos na aula número 60. Temos muito material disponível já aos nossos alunos, muita coisa que pode ajudar você a conhecer mais acerca da história e da teologia dos batistas. Hoje, a aula 60, nós estamos ainda trabalhando naquele tema da identidade batista, especificamente no tema landmarquismo. E a aula 60 ela é uma continuação da aula 59. Nós começamos a apresentar na aula 59 o livro World Landmarkism, do J.R. Graves, que é o pai do movimento landmarquista. Hoje nós vamos continuar a exposição desse livro, capítulo por capítulo, como começamos na aula passada. Também não concluímos hoje, vamos deixar mais uma aula para terminar o livro World Landmarkism e fazer algumas considerações importantes nesse livro, que foi um dos grandes livros que influenciou muitos batistas do sul dos Estados Unidos e influenciou toda uma geração que veio depois, aí levantando a bandeira do landmarquismo, tá? Bom, antes de nós começarmos a nossa aula número 60, eu recebi os novos livros do Estandarte de Cristo. Na verdade, o Estandarte de Cristo enviou 300 livros para a conferência da ABRB, da Associação Batista Reformada do Brasil, que aconteceu nessa semana agora, nesse final de semana, nos dias 4 e 5 de outubro, aqui na cidade de Teresina. O Estandarte enviou todos os seus títulos aqui para Teresina e os livros foram muito bem aceitos. Nós vendemos praticamente 90% do material enviado, sobrou aí uma pontinha de estoque e eu acredito que nem tenha mais, né? Bom, e eu quero destacar aqui, eu falei desse livro um pouquinho na semana passada, que tinha acabado de sair. Está aqui o livro novo do John Owen, A Doutrina da Trindade Provada pela Bíblia. Bom, esse livro, pessoal, é bem interessante porque o Owen ele vai trabalhar, o sumário está aqui muito simples, e é bom que seja simples mesmo, para que não tenha nada, que nada fique escondido nesse livro. O livro vai tratar sobre a Trindade, mostrando, primeiro no primeiro capítulo ele vai apresentar de maneira geral o que é a Trindade. Nos capítulos seguintes ele vai mostrar a deidade, ou seja, o Pai como Deus, o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus. É um livro considerado uma das grandes obras para aqueles que estão estudando a Trindade e é considerado também um livro excepcional para ser usado em debates teológicos quando se vai defender a doutrina da Trindade. Owen apresenta bons argumentos nesse livro, excelentes argumentos nesse livro, e isso vai ajudar muito você nessa luta para conhecer um pouco mais sobre a Trindade. O outro livro que o Estandarte lançou é esse livro do John Bunyan. John Bunyan, também muito conhecido. O John Bunyan é o autor do livro O Peregrino, todo mundo conhece. John Bunyan escreveu O Peregrino da Prisão, e esse livro, Oração, né, que o Estandarte acaba de publicar, foi escrito também da prisão. É um livro excepcional. O título do livro é Oração, Orando com o Espírito Santo e com o Entendimento. O livro foi escrito em 1662, publicado em 1663 na prisão. E John Owen é um puritano muito conhecido e ele vai trazer aqui excelentes. O sumário também vai apresentar aqui o coração desse livro, o que é oração, orando com o Espírito e com entendimento. Por isso que o título está bem claro, né? A oração, orando com o Espírito e com entendimento. O título é uma separação, na verdade, do sumário. O sumário está dividido aí nesses capítulos que estão aqui apresentados no título. Então é mais uma publicação valiosa aqui do Estandarte de Cristo, e essa capa está muito bonita, né? Inclusive tem uma imagem do Owen aqui na prisão, tá aqui, muito legal. Então, pessoal, é isso. O Estandarte está publicando um novo material do John Bunyan. Brevemente tem novo livro do John Bunyan saindo, e esse ano muito provavelmente a tradução do comentário, né, do comentário moderno da Confissão de Fé Batista de 1689 começa a ser feito pelo Estandarte de Cristo,
Esse livro será um dos livros usados na sala de aula do Seminário Teológico Batista Reformado do Brasil, que deve iniciar os seus trabalhos aí no mês de agosto do ano que vem. Então, o Dr. Sam Waldron já deu autorização e o Estandarte de Cristo começa a publicar, começa a traduzir o livro, o comentário da Confissão de Fé Batista, escrito pelo Dr. Sam Waldron. O livro deve estar disponível o ano que vem para todo mundo comprar. É um clássico, é o grande comentário da Confissão de Fé Batista que nós temos. O livro está traduzido para o inglês, na verdade, inglês é a língua original, e está traduzido para o espanhol e agora para o português também. Brevemente o livro estará traduzido em português. Pessoal, esse final de semana tivemos aqui em Teresina a presença de 3 pastores na conferência da Associação Batista Reformada do Brasil. Tivemos o pastor Jeffrey Johnson, autor do livro A Falha Fatal. Foi uma conferência simplesmente extraordinária. Muitos alunos nossos do CHTB participaram dessa conferência. Pastores de muitos estados do Brasil participaram. Tivemos caravanas de pastores assistindo e participando e convivendo todos esses dias juntos no mesmo lugar, ali com esses pastores que são referência no estudo. O Jeffrey Johnson, por exemplo, é referência no estudo da teologia pactual. Tem escrito muito sobre igreja, eclesiologia. Então foram momentos muito, muito bons de fato. Também esteve conosco o pastor Palon Walls, que é professor do Bible Grace Seminary, seminário fundado pelo pastor Jeffrey Johnson. Ele também teve a oportunidade de falar na conferência, pregou nas igrejas batistas de Teresina, na Igreja Batista de Altos, uma cidade vizinha, e também participou dos debates que aconteceram nessa conferência, algo muito rico. As pessoas que participaram dessa conferência estão muito edificadas, saíram todos felizes, saíram todos ali com o coração palpitando de desejo de ensinar as doutrinas reformadas, de ensinar a eclesiologia batista, de amar ainda mais suas igrejas e dar às suas igrejas o alimento espiritual. Foi tudo muito bom. Também o pastor Jorge Rodrigues, da Igreja Batista do Equador, a Igreja Batista Graça Soberana. Pastor Jorge esteve conosco. Pastor Jorge Rodrigues também ensinou na conferência. Todas as tardes o pastor Jorge Rodrigues trouxe a temática Confissão de Fé Batista, Confessionalidade Batista, e foram palestras muito edificantes. As pessoas que estiveram lá conosco, que participaram de todos esses 2 dias bastante intensos de conferência, certamente tem muito a dizer, tem muito a falar. Eu também quero destacar que as palestras que foram gravadas em vídeo estarão brevemente disponíveis. Acho que hoje uma já está disponível na página da Associação Batista Reformada do Brasil, ali no Facebook. Então, se você não pôde ir por algum motivo, acesse a página da Associação Batista e assista os vídeos lá. Todas as palestras estarão disponíveis para você assistir de sua casa, fazer suas anotações, aprender, crescer um pouco mais. Bom, no mês de dezembro, quem estará conosco numa grande conferência, numa conferência que será certamente grandiosa também, será o pastor Sam Waldron. O pastor Sam Waldron estará conosco, trazendo palestras tanto para a igreja. Para a igreja ele tratará do tema o homem como sacerdote do seu lar. E para pastores, seminaristas, líderes, homens que almejam o seminário, ele vai estar falando sobre o pastor e a teologia, né? A importância da teologia para o pastor. Serão temas sinceramente excelentes que ninguém pode perder. Começa o Dr. Waldron estará aqui entre os dias 11 e 16 de dezembro. A palestra será no final de semana, na sexta e no sábado. Então agende-se, prepare-se para em dezembro estar aqui em Teresina conosco, participando desses grandes eventos, desses grandes momentos que a Associação Batista Reformada do Brasil está trazendo, está proporcionando aí para você. Serão 6 classes para líderes que o Dr. Waldron dará, são 6 aulas especiais para líderes, e serão 4
preleções ou pregações para as igrejas, tudo no local da conferência, com esses temas que eu acabei de anunciar. Então, gente, você que veio para a conferência com Jeffrey Johnson, esteve conosco, prepare-se, agende-se, volte a Teresina, volte para o evento da associação. Será também o lançamento oficial do Seminário Teológico Batista Reformado. Dr. Waldron já deu o parecer positivo, o seminário começa no mês de agosto, teremos sala de aula já em agosto, as matrículas do curso começarão já no primeiro semestre de 2020, então no próximo ano, já no começo do ano, as matrículas já terão início. E é muito importante que você que deseja estudar conosco, deseja acompanhar esse curso de Teologia Reformada, 4 anos de curso, é muito importante que você esteja ali conosco acompanhando esses mestres que nós temos o privilégio de receber no Brasil, de receber em Teresina para as aulas do nosso seminário. Será muito bom. Bom, pessoal, e finalmente, por último, nós vamos disponibilizar dentro de alguns dias 2 aulas especiais no CHTB, uma com o pastor o Jeffrey Johnson. Jeffrey Johnson vai estar falando aqui sobre o seu livro Falha Fatal. Ele vai trazer um resumo do livro, algumas explicações importantes sobre o livro A Falha Fatal. Já estamos começando a editar esse material, a colocar as legendas, os subtítulos ali para que você possa acompanhar perfeitamente a aula. A aula foi gravada aqui mesmo do CHTB, do nosso estúdio. E teremos também uma outra aula especial que foi gravada com o pastor Taylor Walls. Pastor Taylor Walls falou sobre os batistas e ele vai trazer algumas biografias importantes, nomes importantes dos batistas particulares nessa aula. São 2 aulas excepcionais, serão abertas ao público e em breve, anote bem, em breve o CHTB vai estar disponibilizando esse material para vocês assistirem aí mesmo aonde vocês estão. Bom, pessoal, então vamos lá, aula número 60, ainda falando sobre o livro O Ouro e Landmarquismo. Na aula passada nós ficamos estudando o capítulo 1 até o capítulo 4. O livro ele tem alguns capítulos, alguns anexos também importantes nesse livro, e hoje nós vamos prosseguir estudando os capítulos 5 até o capítulo 12. Vamos tentar andar um pouco mais na aula de hoje do capítulo 5 ao capítulo 12. Bom, esse conjunto de capítulos do livro O Old Landmarquismo, What is It? Né? O velho landmarquismo, as velhas marcas, o que é isto? É muito importante estudar esse livro, como eu disse já algumas vezes, porque ele foi escrito pelo J.R. Graves, que é o pai do movimento landmarquista. E o movimento landmarquista, é também importante lembrar disso, ele foi um movimento muito vasto no sul dos Estados Unidos, mas que não ficou apenas no sul. Nós brasileiros, nós batistas do Brasil, também tivemos o landmarquismo no nosso país, muitos pastores que vieram dos Estados Unidos, muita gente que veio dos Estados Unidos trouxe na sua bagagem o landmarquismo. O landmarquismo nasce ali na metade do século XIX, então todos os 50 anos finais do século XIX são marcados pelo movimento landmarquista nos Estados Unidos, e muitos pastores que vieram ao Brasil enviados pela junta de Richmond eram landmarquistas, ou pelo menos tinham uma simpatia muito grande por landmarquistas. É muito importante frisar isso, porque o movimento landmarquista foi muito forte no Brasil. Depois das aulas sobre o livro O Old Landmarquismo, vamos estar estudando o livro Rastro de Sangue, que também é um outro livro que não pode deixar de ser estudado para as pessoas que desejam aprender mais sobre esse movimento landmarquista batista. Então, é uma sessão especial de estudos sobre a identidade batista para depois dessas 2 etapas, depois de estudarmos esses 2 livros, andarmos um pouco mais adiante já na vereda dos batistas particulares, de fato. Bom, então hoje do capítulo 5 até o capítulo 12. E esses capítulos, o conjunto de material que esses capítulos do livro do Graves fornece é bem interessante. Bom, o Graves vai falar o seguinte, ele vai tratar dos temas igreja regenerada, batismo como
algo bíblico, né? O batismo bíblico, ele vai então diferenciar de batismos que não são bíblicos, portanto para ele não são batismos, e do batismo bíblico. Ele também vai tratar sobre o tema ceia ultra restrita, ou seja, aquela ceia que é praticada apenas dentro da igreja local e que é proibido qualquer outra pessoa participar dela. Também ele vai falar sobre erros, e ele vai citar 2 erros importantes na perspectiva landmarquista. O primeiro é o erro da comunhão aberta, onde as igrejas abrem o momento da ceia, da comunhão, para a participação de todo e qualquer crente em Cristo Jesus. O outro erro que o Graves vai mostrar num dos capítulos que vamos estudar hoje é o erro da comunhão, ou seja, de abrir a ceia na igreja local para pessoas que, ainda que sejam batistas, não são daquela igreja local, portanto, segundo ele, não deveriam participar da ceia. Ele também vai falar sobre sucessão, e o Graves vai dizer que a sucessão de igrejas é uma das características e é uma das provas legítimas de uma igreja verdadeira. E finalmente ele vai falar sobre, ele vai tentar explicar o que é e o que não é o landmarquismo. Vamos ficar por aqui hoje, tentar estudar esse material hoje, para depois, na próxima aula, aula 61, fecharmos o livro O Outro Landmarquismo com algumas reflexões importantes sobre esse material. Bom, o capítulo 5, o Graves vai falar sobre a igreja regenerada, Isso pode até parecer meio contraditório, porque a igreja é formada por crentes em Cristo. Então, supõe-se, obviamente, que todo crente em Cristo é uma pessoa que nasceu de novo, é uma pessoa regenerada. Na verdade, todo verdadeiro crente, sabemos que existem falsos crentes, como Paulo vai dizer, por exemplo, na Escritura. Então, todo crente verdadeiro, ele é regenerado, ele é uma pessoa que nasceu de novo, tem um novo coração. A ele agora, nele agora o Espírito Santo habita de verdade. Então, o termo pode parecer contraditório, igreja regenerada, se a igreja obviamente deve ser regenerado, mas o que o Graves chama a atenção aqui é exatamente para a instituição humana, a igreja local, que aceita no seu corpo, no seu hall de membros, pessoas não regeneradas. Então o Graves vai dizer o seguinte: toda igreja verdadeira é composta por pessoas regeneradas apenas. Isso pode parecer óbvio, irmãos. Isso pode parecer muito óbvio. Mas o que o Graves está com essa colocação afirmando nas entrelinhas é que toda igreja pedobatista é uma falsa igreja. Porque os pedobatistas não são regenerados, ele vai dizer. Os infantes que são batizados não são regenerados, portanto, se uma igreja está aliada ao pedobatismo, o Graves vai dizer que esta igreja é uma falsa igreja, não pode ser considerada uma igreja verdadeira. E ele vai dizer ainda que uma igreja de modelo apostólico, então ele vai trazer sempre essa característica para a igreja primitiva. Então, sempre que o J.R. Graves argumenta em prol do landmarquismo, ele vai ligar o landmarquismo à era apostólica, para mostrar que essa igreja landmarquista, batista, é uma igreja que está ligada às origens do movimento cristão, do cristianismo, à origem da própria igreja no Novo Testamento. Então ele faz essa ligação, essa conexão sempre. Em cada discussão, ele vai fazendo essa ligação, que é inclusive marca do landmarquista. O landmarquista sempre vai ligar, ele sempre vai estar atrelado à questão da sucessão das igrejas. Então essa marca necessariamente tem que ser feita pelo landmarquista. E uma das marcas, segundo ele, do modelo de uma igreja apostólica é que essa igreja é formada totalmente por pessoas regeneradas. A membresia dessa igreja é uma membresia de crentes, é uma membresia espiritual, nascida de novo. Bom, aqui não há nenhum problema nisso. Até aqui, obviamente que as conclusões do Graves serão problemáticas, quando ele nega, por exemplo, que as igrejas pedobatistas sejam igrejas verdadeiras. Ele entra num problema aqui, num sectarismo muito forte, em favor do landmarquismo batista. Mas é bem verdade, por outro lado, que a igreja verdadeira, segundo o Novo Testamento, é composta sim de pessoas regeneradas. Dentro da igreja, ou seja,
membros da igreja verdadeira são membros regenerados, segundo a Escritura Sagrada. Então, essa é a primeira argumentação do capítulo 5, a igreja é formada por pessoas regeneradas, e ele então começa a argumentar em base disso, em base da argumentação de que a igreja é regenerada, e então ele começa a dizer o seguinte: qualquer organização cristã que admita bebês, então ele começa a bater mesmo nos infantes aqui, nos pedobatistas propriamente. Ele diz: qualquer organização cristã que admita bebês e pessoas não regeneradas na sua membresia não pode ser considerado uma igreja cristã verdadeira. Então, ele começa aqui mostrando o seguinte: nós somos batistas, o Graves está dizendo aqui, nós batizamos as pessoas que creem, não batizamos bebês, porque bebês não podem crer. Portanto, a nossa igreja batista é uma igreja fiel ao Novo Testamento, é uma igreja verdadeira. Mas, por outro lado, ele também está dizendo que as igrejas pedobatistas, e ele está falando do grande movimento protestante aqui, de uma grande tradição protestante. Os batistas, meus queridos alunos, comparados ao pedobatismo, as igrejas pedobatistas, eles são uma minoria. Os batistas são muito poucos quando comparamos a vastidão das igrejas pedobatistas, que deram origem, inclusive, a vários fragmentos denominacionais, como o presbiterianismo, o congregacionalismo, luteranismo, enfim, são muitos nomes, muitas igrejas que são pedobatistas, né? Então os batistas são um fragmento aqui desse conjunto de igrejas, de denominações evangélicas. E o que o Graves está dizendo é o seguinte: está todo mundo aí fora, essas igrejas são falsas, os pedobatistas estão equivocados, são partes de uma igreja falsa, nunca poderiam ser considerados uma igreja verdadeira, uma igreja cristã de verdade. Ele vai dizer também que antes do batismo de qualquer pessoa, o coração precisa ter sido primeiro transformado por Deus. E esse é um argumento que ele vai usar exatamente contra o pedobatismo, para anular a validade do pedobatismo, do batismo de crianças. Como se vai batizar alguém, o Graves vai argumentar, cujo coração não foi transformado? Como alguém pode ser considerado crente em Cristo Jesus se o coração dessa pessoa ainda não foi tocado pelo poder de Deus? E aí o Graves vai argumentar apresentando 3 teorias que consideram isso, né, que abarcam essa ideia do que é uma igreja e aqueles que participam de uma igreja. Então a primeira teoria que ele vai citar das pessoas que são pedobatistas e defendem que essas pessoas infantes podem participar da igreja, a primeira teoria é a teoria católica romana, né? A teoria que sugere que a pessoa, ainda que bebê, quando é batizada, é regenerada. Vocês já devem ter ouvido muita gente dizer que a criança, quando não é batizada, é pagã. Os católicos dizem muito isso, né? Não vai deixar o menino pagão, não vai batizar a criança, porque na concepção católica romana, ainda que seja uma concepção muito mais popular, a ideia é que o batismo regenera, torna a pessoa cristã, torna o bebê cristão. Então, se alguém é batizado, ele passa a estar do lado da igreja, ele passa a ser um cristão, ainda que não tenha fé e nem tenha arrependimento. O simples ato do batismo em si é suficiente para tornar esse bebê um cristão na perspectiva católica. Ora, isso é a regeneração batismal. Ainda que não se admita em muitos círculos católicos que a Igreja Católica utiliza essa perspectiva ou ensina ou admite essa perspectiva da regeneração batismal, esse é o ponto. E é isso que o Graves está combatendo aqui quando vai mostrar dessas teorias. Ele vai mostrar que essa teoria católica é falsa. Obviamente não pode ser crida, não pode ser aceita. A segunda teoria que o Graves apresenta aqui é o que ele chama de teoria presbiteriana, ou a teoria da semente santa natural. Ora, o presbiterianismo
devido à sua concepção da teologia pactual, entende que os filhos dos crentes, estamos falando aqui não de todos os bebês agora, mas apenas dos bebês que são filhos de pessoas crentes, de pais crentes, essas crianças são santas, portanto, devem ser batizadas porque pertencem ao Senhor. Há uma grande problemática aqui, nós falamos um pouco sobre isso na última aula, porque há muito conflito, muitos filhos de crentes, de pais crentes, não são crentes em Cristo quando se tornam homens maduros, mulheres maduras, e há casos na Escritura, inclusive, de que, literalmente, a Escritura afirma que pessoas, filhas de crentes, foram rejeitadas por Deus e condenadas. Esaú é um exemplo muito interessante de um homem que foi, no ventre, rejeitado por Deus por não ter sido eleito. Ele não foi eleito, a eleição não o alcançou. Então Deus o rejeitou. A Escritura diz que Deus odiou Esaú. O hebraico traz muito claramente esse termo, odiar, é o oposto de amar. Enquanto Deus ama a Jacó, ele odeia Esaú. Então, nós estamos falando de dois irmãos, nós estamos falando da mesma mãe, da mesma barrigada, eles eram gêmeos, mas um foi eleito e o outro foi preterido. Então, o que o Graves está argumentando é exatamente isso. Como pode ser verdade que os filhos os bebês, filhos de crentes, podem ser considerados parte da igreja, devem ser batizados, se nós temos muitos casos de bebês que se perderam aí eternamente, né? Foram condenados, rejeitados por Deus eternamente. Essa teoria que ele chama da semente natural ou teoria presbiteriana foi rechaçada por Graves. Então nós temos aqui as duas primeiras teorias que dizem o seguinte: a primeira, regeneração batismal, ligado às ideias católico-romanas. O Graves vai arrebentar essa teoria. A segunda é essa teoria presbiteriana da semente santa, filhos de crentes. Graves também vai mostrar que há problemas nessa teoria, ela deve ser rejeitada porque não é bíblica. E a terceira teoria é a que ele chama de a teoria batista. E ele diz, essa teoria batista afirma que somente os crentes podem ser parte da igreja, ou seja, somente as pessoas que creram podem ser batizadas. Então o batismo não é para bebês, tanto na perspectiva católica quanto presbiteriana, são perspectivas equivocadas. O batismo é para pessoas que já podem professar sua fé, crer em Jesus Cristo. E o Graves vai trabalhar essa questão aqui, afirmando que só pode integrar a membresia da igreja pessoas que declaram sua fé verdadeira em Cristo Jesus. Então essas são as três teorias, a teoria católica, a teoria presbiteriana e a teoria batista, que ele chama de batista. Claro, gente, olha, eu quero sempre chamar a atenção de vocês para que vocês entendam o seguinte: o J.R. Graves ele vai puxar todos os argumentos dele para a perspectiva batista. Então ele vai chamar de teoria batista, ele vai falar da primeira igreja batista, lá primitiva ainda. Então tudo ele vai trazer aqui para o lado batista para tentar fortalecer essa ideia e convencer os seus leitores de que a igreja batista é a única igreja verdadeira. O grande problema do Graves aqui não é que a sua argumentação esteja errada, nesse sentido de mostrar, por exemplo, as falhas da regeneração batismal, em mostrar a falha da teoria presbiteriana, porque realmente são falhos esses pontos. Como eu disse, a ideia de uma igreja regenerada pelo Graves está correta também, mas quando o Graves vai concluir essas posições, ele vai longe demais nas suas conclusões. Então ele descarta toda e qualquer pessoa de outra igreja que não seja uma igreja batista. E também, claro, nós vemos aqui a pretensão do J.R. Graves o tempo todo, mostrando que só a igreja batista é uma igreja verdadeira. Então, essas coisas são bem interessantes aqui na argumentação dele. O capítulo 5 continua e ele agora vai trazer uma série de argumentos. Primeiro ele rechaça as teorias, as duas teorias falsas. E agora ele vai trazer uma série de argumentos contra o pedobatismo para deixar a coisa ainda mais clara. Primeiro ele vai dizer o seguinte: na Bíblia, a Escritura Sagrada não apresenta um só exemplo
de batismo de bebês, de batismo infantil. Nós não temos nenhum mandamento na Bíblia para batizar bebês, para batizar crianças, infantes. Então ele começa a desmontar o pedobatismo. Os argumentos de Graves aqui são válidos, não são argumentos falsos. Ele não está argumentando aqui nada que nós não creiamos também como batistas reformados. De fato, não há nas escrituras mandamento para batizar bebês e nem há na escritura nenhum só exemplo de um bebê sendo batizado. O máximo que os pedobatistas conseguem aqui é levantar inferências, é trazer ali o argumento do silêncio, né, para tentar sustentar a sua tese através do silêncio da escritura, o que é muito fraco, o que na verdade não se sustenta por si só. Bom, ele também vai dizer que a prática do batismo infantil, e agora ele vai apontar um pouco para a história da igreja, ele vai dizer que essa prática de batismo de bebês era totalmente desconhecida na igreja nos primeiros séculos depois de Cristo. E ele vai dizer o seguinte: esse fato é admitido inclusive por historiadores presbiterianos. Ele vai citar aqui, por exemplo, alguns historiadores presbiterianos que diziam exatamente isso. Pessoal, isso aqui é bem interessante porque ainda no seminário, quando eu estava no seminário, nós tivemos um momento de discussão com o nosso professor de História da Igreja, e naquele momento de discussão estávamos falando sobre o batismo, tanto a imersão quanto a questão também do pedobatismo, e o nosso professor, que era obviamente presbiteriano, ele estava eu presente, mais outros alunos presentes, então a ideia era mostrar historicamente essas questões, e ele vai dizer muito claramente que isso não pode ser provado pela história, por fatos históricos. Isso foi um alvoroço, um presbiteriano dizer isso, que o batismo de infantes não pode ser provado senão depois do segundo século da igreja, no final do segundo século da igreja. Então isso foi algo que eu lembro muito bem que causou um alvoroço ali no meio presbiteriano. Bom, o Graves também, ele vai dizer o seguinte: todo ensino positivo, note bem, todo ensino positivo de Cristo e dos apóstolos proíbe a prática do batismo infantil. Por que ele vai dizer isso? Porque o ensino positivo é aquele que disse faça, batize. Então, o ensino positivo vai mostrar que todos aqueles que deveriam ser batizados deveriam crer em Cristo, primeiro ponto. Deveriam se arrepender dos seus pecados, segundo ponto. Então, quem crê e for batizado, diz a Escritura, será salvo. Então era necessário crer e ser batizado. Há muitos outros textos que poderíamos citar aqui como exemplo, mas não é o objetivo agora, né, nessa aula. Mas o Graves vai mostrar o seguinte: o ensino positivo do nosso Senhor e dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo proíbe a prática do batismo infantil, proíbe a admissão de pessoas que não sejam regeneradas na membresia da igreja. Há uma proibição. Os presbiterianos, por exemplo, eles fazem uma diferença entre os membros comungantes e os membros não comungantes. Mas note que os membros não comungantes, que são as crianças, são membros da igreja. Fazem parte da igreja, segundo a perspectiva presbiteriana. Vimos também muito sobre isso, pessoal, nas aulas sobre pacto. Então vocês podem voltar lá no módulo sobre pacto, são 10 aulas. Estudamos muito sobre essa questão aqui em algumas aulas. É importante rever isso. Bom, ele também finaliza o capítulo 5 mostrando que novamente vem o sectarismo do Graves. Toda e qualquer organização que admita não regenerados na igreja não é e nem poderia ser chamada uma igreja de Cristo. Esse argumento do Graves não está errado. O problema é que ele vai dizer isso para argumentar que só a igreja batista é a igreja verdadeira. Veja, esse é o problema do Graves, não é? Nesses pontos que estamos averiguando agora, esses argumentos não estão errados. A conclusão está errada. Graves vai longe demais nas suas conclusões. Esse é o problema todo, tá? Então ele vai dizer que qualquer organização, né, ele vai chamar as outras denominações de organizações humanas, né, ele não chama de igreja. Quando ele chama de igreja é apenas no senso comum para trazer alguma explicação, mas ele vai afirmar muito enfaticamente que qualquer organização que admite no seu quadro de membros pessoas não regeneradas nunca poderia ser chamada de igreja de Cristo, porque
o argumento positivo, como nós vimos agora há pouco, é que apenas pessoas que possam professar sua fé em Jesus e possam se arrepender dos seus pecados são parte da igreja verdadeira do Senhor. Bom, esse é o capítulo 5. O capítulo 6, o Graves vai falar sobre o batismo bíblico. Eu acho bem interessante essas abordagens do Graves, porque ao mesmo tempo que ele vai mostrar o que é o batismo bíblico, ele está dizendo o que não é esse batismo. E quando ele diz o que não é esse batismo, ele começa a colocar todos os outros grupos cristãos para fora. Só a Igreja Batista permanece. Então, essa cosmovisão landmarquista que o Graves desenvolve e que é ensinada depois por muito tempo, ela é uma cosmovisão que vai permanecer nela somente os batistas. Todo o resto de povo, de denominações, fica fora nessa perspectiva. Então, ele vai chamar de batismo bíblico. O ato bíblico apontado como confirmador da fé, o batismo de uma pessoa, é o batismo por imersão. Note que não é só o batismo, ou seja, não é qualquer batismo. É o batismo por imersão. Ora, é claro que o Graves está negando aqui outras formas de batismo. Então, se você joga água na cabeça de uma pessoa como forma de batismo, né, a fusão, você vai derramar a água na cabeça ou você vai aspergir, como fazem os católicos e alguns poucos grupos protestantes, evangélicos, o Graves vai dizer, já começou errado. Ainda que as pessoas creiam em Cristo e se arrependem dos seus pecados, mas se são batizadas de uma forma não bíblica, note que é por isso que ele usa o termo batismo bíblico, para mostrar que qualquer outra forma e qualquer outra maneira em que esse batismo seja entregue, seja realizado, se não for conforme as escrituras sagradas, está totalmente equivocado. Então, para o Graves, o único batismo bíblico é o batismo por imersão. Todo e qualquer outro batismo é desconsiderado. Entre os batistas há uma espécie de controvérsia aqui, porque os batistas, obviamente, historicamente, também reconhecem que o batismo verdadeiro é o batismo por imersão. Eles reconhecem isso. Mas eles não deixam de aceitar pessoas que foram batizadas na infância ou pessoas que receberam uma outra forma de batismo como crentes. Eles não recebem em suas igrejas. Então, para ser um batista, você precisa ser imerso, passar pela imersão. Mas se você foi batizado numa outra igreja, numa igreja pedobatista, por exemplo, e esse batismo, óbvio, não foi por imersão, os batistas não vão levantar muita briga nesse ponto. Agora, se você deseja entrar em uma igreja batista, você precisa ser imerso. Essa era a questão dos batistas aqui. Então, eles reconheciam que havia, sim, crentes verdadeiros em igrejas pedobatistas. Esses homens deveriam ser considerados crentes genuínos. Não eram só eles. Agora, havia, de fato, uma questão relacionada ao batismo. Os batistas também, os batistas particulares, consideravam outras igrejas como igrejas verdadeiras, ainda que discordassem de alguns pontos. Então, todas essas questões mostram que há uma diferença entre os batistas reformados, os batistas particulares e os batistas landmarquistas, que eram muito mais fechados na sua consideração acerca do batismo. Então o Graves vai dizer no capítulo 6 que batismo só o batismo por imersão, e esse batismo é somente o batismo, e a imersão é o batismo bíblico. Então, se o pedobatismo é realizado sem a fé da criança, ele argumenta, não é um batismo, pois o batismo do Novo Testamento necessariamente sempre vem acompanhado com a fé. Então, o Graves vai argumentar, de que adianta você batizar um bebê, se esse bebê não pode professar sua fé, se esse bebê não pode confessar os seus pecados, logo esse não é o batismo que está presente na Escritura. Então veja, a argumentação é bem interessante porque ele vai mostrar que para ser válido o batismo, isso vale até para a imersão. Isso vale até para o batismo por imersão. Se alguém é imerso numa igreja batista sem fé e sem arrependimentos,
Para o Graves, isso não foi um batismo. Está errado, está equivocado quem pratica isso, ele vai dizer. Então ele observa que há uma ordem que é necessária no batismo. Fé, arrependimento, depois batismo. Essa ordem também é defendida pelos batistas de toda a época, né? Como eu reafirmo, o problema são as conclusões que o Graves chega. E ele vai dizer, onde não há um batismo bíblico, não há uma igreja cristã verdadeira. Está tirando muita gente já do corpo cristão. Onde não há ordenanças bíblicas, batismo, seio do Senhor, realizados da mesma forma que a Bíblia apresenta, não há uma igreja verdadeira. E se não há uma igreja verdadeira, os ministros dessa igreja são falsos pastores, falsos ministros. Então, você percebe que a conclusão, aonde ele chega, é que mora o problema. Ele não erra em dizer, por exemplo, que o batismo bíblico é a imersão. Ele não erra em dizer que uma igreja só pode ser composta por pessoas regeneradas. Ele não erra nessas questões. Mas ele erra quando ele conclui, porque ele vai muito longe na sua conclusão. E ele vai dizer o seguinte, se a imersão foi a forma que Cristo expressou o seu batismo, então as sociedades pedobatistas, note o nome, não é igrejas, não são igrejas. Ele vai sempre dizer que são sociedades, organizações humanas, nunca igrejas. Ele vai dizer, se Cristo batizou por imersão, foi batizado por imersão, logo conclui-se que todas as sociedades pedobatistas que têm o batismo inválido não são igrejas verdadeiras, porque não há batismo real nessas igrejas. Isso provocou muita discussão ali na época do século XIX, entre batistas e pedobatistas de todo tipo, todas, não só presbiterianos, mas todas as igrejas pedobatistas levantaram contra essa questão. Também, gente, é importante frisar aqui que outros batistas se levantaram contra o Graves. Então não pense que essa é a posição majoritária dos batistas do século XIX, da metade do século XIX. Não pense que o landmarquismo é a posição dos batistas do Sul. Não, essa foi uma posição que ganhou muito destaque, teve muita publicidade, teve muita discussão em torno dela, porém havia sim um grupo forte de batistas que rejeitava isso aqui, que era totalmente contra o landmarquismo, assim como as igrejas pedobatistas. Eles também estavam juntos e rejeitavam o landmarquismo. É importante frisar porque parece muitas vezes que o landmarquismo era a única categoria entre os batistas naquele momento. Não era um movimento. Lembrem sempre, no grande grupo dos batistas surgiu um movimento que tinha um foco, que tinha um ponto central, que tinha um líder, J.R. Graves. Esse movimento, o movimento landmarquista, não representava os batistas como um todo. Se espalhou muito, teve muita influência, ganhou muitas pessoas, mas não era o pensamento majoritário dos batistas. Isso é importante ser frisado. O capítulo 7 desse livro, o Graves vai apresentar questões relacionadas à ceia. E para o Graves, a única forma válida de ceia é a ceia ultra restrita praticada ali entre os membros de uma igreja local. Se essa ceia ultrapassa a membresia de uma igreja local, ela já está inválida para o J.R. Graves. Então a ceia do Senhor, ele vai argumentar que é uma ordenança exclusiva de uma igreja local, portanto ultra restrita. Quando a gente vai tratar de ceia, existem algumas nomenclaturas: ceia ultra restrita, ceia aberta, né? Então essas questões são importantes também ser discutidas. O Graves vai dizer que a ceia ultra restrita é a única ceia legítima que deve ser realizada nas igrejas locais, né? Então ele considerava isso. E além do mais, para ele, a ceia ultra restrita era uma das marcas principais da igreja histórica, da igreja que vem ao longo da história. E a igreja então não poderia abandonar essa marca, pelo contrário, ela deveria ser restaurada. Ele argumenta assim porque ele sabe
no contexto dele, que muitas igrejas batistas não praticavam a ceia restrita, ultra restrita. Então ele vai argumentar que essa é uma marca importante, por isso as igrejas batistas devem restaurar essa marca, ou seja, todas as igrejas devem voltar a realizar a ceia ultra restrita, envolvendo apenas a membresia de sua igreja, né? Porque isso representava, segundo ele vai dizer, uma marca da igreja primitiva. Então ele é um defensor dessa ceia ultra restrita. Para fortalecer o argumento da ceia ultra restrita, ele precisa então fugir da tradição dos pais batistas ingleses. Ora, as confissões batistas antigas, elas vão numa linha contrária a esta do landmarquismo. Ou seja, uma linha contrária à ceia ultra restrita. É verdade que haviam alguns pastores batistas que realizavam uma ceia ultra restrita por motivos de... não porque entendiam que essa era uma marca da igreja primitiva, mas apenas por motivo de segurança na igreja local, já que eles não conheciam a membresia da igreja, de outras igrejas, então eles primavam por preservar essa ceia apenas na igreja local que eles pastoreavam. Mas isso não era landmarquismo. É importante retratar isso. Você vai encontrar na história da igreja muitos pastores batistas, talvez alguns, não muitos, que praticavam a ceia ultra restrita. Isso não quer dizer que eles já eram adeptos do landmarquismo. O landmarquismo é um sistema, é um movimento, é uma cosmovisão criada pelo Graves, muito além da ceia ultra restrita, que engloba também isso, né? E as motivações para se realizar a ceia ultra restrita, no Graves é uma. Nos pastores que a gente pode encontrar isso, são outras motivações, não são as mesmas que o Graves. Então, nesse capítulo 7 ele vai dizer que os pais batistas, ele vai precisar admitir que os pais batistas quebraram a tradição ao realizar a ceia, pelo menos restrita apenas, ou seja, para todos os batistas, ou mesmo aberta, quem realizou assim, né? E ele vai dizer que quando eles fizeram isso, eles quebraram, pecaram, as ceias que eles realizaram foram inválidas, não podem ser consideradas. Eles vão dizer também que constitui-se erro o trabalho que os batistas particulares fizeram nesse sentido. Então ele precisa admitir, para salvar o seu landmarquismo, ele precisa admitir, ou seja, ele precisa dizer que os batistas que realizaram a ceia restrita erraram. Ora, ele olha para toda a tradição batista passada, ele vai dizer o seguinte: precisa retornar, precisa novamente voltar a realizar a ceia ultra restrita, retomar essa marca que foi abandonada. Então ele olha para toda a tradição batista que não fez isso, que não utilizou a ceia ultra restrita na sua grande maioria, e vai dizer que é necessário um retorno. Ele vai dizer que os batistas erraram no passado nessa questão. Não realizaram a ceia ultra restrita e cometeram um erro. Mas que essa era uma observância escriturística. A ceia restrita era a ceia da Bíblia, realizada nas Escrituras Sagradas. É bem interessante isso, porque a Confissão de 89, por exemplo, vai mostrar, ela não vai caminhar na ideia de ceia ultra restrita. Ela não vai nos dizer, nos ensinar que a ceia deve ser ultra restrita. Você não vai encontrar isso na Confissão de 89, você não vai encontrar entre os batistas de 1644. Pelo contrário, a linguagem ali é para crentes em Cristo e não para crentes de uma só igreja local. Então você não vai encontrar a posição do Graves, defendida aqui no capítulo 7 do livro Old Landmarkism, defendida também pelos pais batistas do passado. Você não vai encontrar isso, né? Bom, ele vai dizer que a ceia era a celebração da morte de Jesus, vai dizer também que a ceia deve ser realizada pelo povo de Deus, ou seja, por uma igreja local, e não de modo privado ou pessoal. Ora, o Graves acertadamente vai dizer que a ceia não pode ser objeto pessoal, ou seja, um grupinho de crentes na igreja, uma família de crentes numa igreja local, não deve realizar a ceia apenas para si. Pelo contrário, a igreja local, a comunidade de Cristo, toda deve realizar a ceia. Ela é restrita, mas não tanto a uma família da igreja. Ela é restrita à igreja local. Ela é ultra restrita à igreja local e não às famílias individualmente,
como algumas realizando separadamente da igreja local, ele vai rejeitar qualquer dessas opções. Vai mostrar que a ceia é algo da igreja local e não pode ser realizada de modo privado e nem muito menos de modo pessoal. Você mesmo, sozinho, cear, né? Participar da ceia do Senhor. Ele também vai dizer que essa ceia do Senhor nunca deve ser ministrada como cortesia para outras pessoas que estão visitando a igreja. Então, se você recebe na igreja membros de outra igreja batista, mesmo que sejam igrejas landmarquistas, o Graves vai dizer que os elementos da ceia, o pão e o vinho, não devem ser repassados a essas pessoas, porque não são parte da igreja local, daquela igreja que está realizando a ceia. Então, esse tipo de cortesia, o Graves diz, fechem as portas, não deem, apenas permitam que membros de uma igreja local participem da ceia do Senhor. Ora, o Graves ele vai citar depois, daqui ainda, fortalecendo esse argumento, né, do capítulo 7, uma sequência de teólogos batistas e que ele vai chamar de teólogos eminentes, né, grandes teólogos que defenderam essa posição da ceia ultra restrita, né, especialmente da ceia ultra restrita. Ele cita, por exemplo, A.P. Williams, ele cita W.W. Gardner, ele cita o Richard Fuller, que é esse um teólogo iminente de fato. Ele vai citar o presidente Robinson, que era um presidente das convenções estaduais dos batistas. Ele vai citar um outro chamado apenas de Kurtz aqui, ele colocou o Kurtz aqui. E vários líderes que ele vai apontar que eram responsáveis pela publicação de jornais e periódicos batistas que, segundo o Graves, eram adeptos da ceia ultra restrita. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não estou só. Essa perspectiva de uma ceia ultra restrita não é algo que eu estou inventando ou que eu carrego sozinho, não é uma bandeira só minha. Então ele precisa cercar-se de muita gente para mostrar que ele está aqui com muita gente, tem muita gente com ele, tem muita gente que realmente está com ele. E eu quero frisar aqui que esse livro foi escrito 30 anos depois que o movimento começou. 1880 esse livro foi publicado. E certamente é verdade que houve uma grande influência da teologia landmarquista, batista, e muita gente também adentrou as ideias do J.R. Graves. Então não há aqui o que a gente discordar muito. É preciso apenas examinar se todos esses homens de fato eram mesmo defensores da ceia ultra restrita. O capítulo 8, brevemente, o Graves vai apenas trazer algumas objeções, ou seja, refutar objeções ao pensamento que ele defende, porque ele já havia debatido muito, muita gente já tinha colocado argumentos contrários, e o Graves aproveita o momento do livro, a publicação, para rebater cada um dos argumentos contrários a essas crenças, né, essas objeções, esses argumentos que ele tinha com a ceia ultra restrita. Então o capítulo 8 é mais uma refutação do próprio Graves a essas objeções que eram levantadas contra os seus argumentos, contra essa comunhão. Especialmente ele vai rebater a unidade na ceia do Senhor entre igrejas de um modo mais aberto. Ele vai argumentar contra isso, ele vai mostrar que isso é um problema, é antibíblico. Então ele vai contra-argumentar, na verdade, aqui, contra essas objeções que são levantadas na ceia do Senhor. O capítulo 9, ele vai trazer objeções contra a comunhão em igrejas batistas, entre igrejas batistas. Como nós vimos aqui rapidamente, o Graves era totalmente contrário que outras igrejas batistas participassem da ceia aqui, mesmo que em outra igreja. Então uma igreja batista não pode participar da ceia em outra igreja batista. Os membros dessa igreja não podem participar nesta igreja. Se a ceia for realizada ali, eles não podem cear. Eles têm que ficar de fora. O capítulo 9 ele vai tratar exatamente desse ponto, argumentando contra essa ideia, que era uma das ideias principais naquele momento. Só mostrar a diferença para vocês, que a ceia restrita, a diferença da ceia restrita para a ceia ultra restrita
é que na ceia ultra restrita, a ceia é realizada na igreja local, apenas com os membros da igreja local. A ceia restrita permite que membros de uma mesma denominação participem. Então, se você é batista e está numa outra igreja batista, você pode participar da ceia. Se aquela igreja for defender a ideia de uma ceia restrita, ela vai restringir a ceia aos batistas. Se você é um presbiteriano, se você é alguém de uma outra denominação, você não vai cear. Mas se você for um batista de outra igreja local que estiver naquela igreja, então você pode participar da ceia. Essa era a posição que o Graves estava aqui apontando no capítulo 9. Ele vai refutar a ideia de que crentes de outra igreja batista podem cear em uma outra igreja. Ele vai dizer que isso não pode acontecer também. Está fechada a participação para crentes batistas na ceia em outras igrejas batistas. Ele tentou demonstrar a inconsistência dessa posição, né, que defende a comunhão aberta entre igrejas batistas, e também tentou mostrar aqui que muitos males podem ser vistos na comunhão entre batistas, né? Ou seja, quando a ceia ela deixa ali que outros membros de outras igrejas participem numa igreja local, quando esse ciclo mais fechado é quebrado, ele vai dizer, isso vai trazer muitos males à igreja. Isso vai trazer muitos problemas à igreja, né, entre as igrejas, durante a celebração da ceia do Senhor. Um dos problemas que ele vai citar aqui é que os pastores não poderiam dar a ceia a membros de outras igrejas batistas porque não sabiam como estava a comunhão deles com Deus. Então o Graves vai dizer, olha, não pode dar. Um dos motivos é, como o pastor da igreja local, que pastoreia aquele rebanho, saberá como estão espiritualmente os irmãos batistas de outra igreja local. Note que há uma diferença aqui. O Graves ele não vai dizer que estes irmãos de outras igrejas não são crentes. Ele vai dizer que eles não podem participar da ceia do Senhor na igreja local, em outra igreja local. Já com membros de outras denominações, presbiterianos, congregacionais, etc., ele vai dizer que essas pessoas não são crentes, que as suas igrejas não são igrejas. Ele vai abrir algumas exceções. Na verdade, eu nem diria que aquilo são exceções de verdade, porque ele coloca tanto obstáculo que acaba deixando realmente de fora todos os que não são batistas. Então há uma diferença entre quem é de outra igreja batista e participar. Eles são apenas proibidos, mas são considerados crentes. E quem é de uma outra igreja, de outra denominação, é proibido porque não é crente. Então há uma diferença muito marcante aqui na proibição que o Graves faz em quem pode e quem não pode participar. Então, igrejas que praticam a ceia apenas restrita, ou seja, entre igrejas batistas de um modo geral, corre um risco de profanar, ele vai dizer, a ceia do Senhor, essa ordenança bíblica, né? Permitindo que pessoas não regeneradas tomem do pão e do vinho e assim profanem a ceia do Senhor. Ele vai dizer que isso é um motivo suficiente para que a ceia seja ultra restrita, né? Agora, isso aqui é interessante porque com essas palavras o Graves está dizendo o seguinte: se essas pessoas são crentes, esses batistas de outras igrejas locais, mas não podem participar da ceia do Senhor em outra igreja porque não se sabe como eles estão, ao mesmo tempo que o Graves tenta defender ou tornar a ceia do Senhor, proteger a ceia do Senhor contra pessoas não regeneradas, ele está, na verdade, julgando as pessoas de outras igrejas batistas e indo contra um princípio da liberdade de consciência, onde cada um sabe por si mesmo, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, Paulo vai dizer que examine-se o homem a si mesmo, os outros não podem examinar você. Você precisa examinar a si mesmo e participar ou não da ceia do Senhor. Então, o Graves ele vai muito além disso, né? Ao dizer que esses homens e mulheres não são supervisionados, por isso não podem participar da ceia, ele vai muito longe. Ele acaba indo
em lugares, né, atravessando fronteiras que ele não tem o direito nem autoridade de atravessar. Nenhuma igreja tem, na verdade, nenhum pastor tem. E ele vai e termina indo longe demais mais uma vez, né? Na última parte desse capítulo, do capítulo 9, o Graves ele apresenta também uma série de argumentos apontando os males que a comunhão aberta, ou melhor, restrita, podem trazer a uma igreja local. Então você vai ver listado ali, ele vai começar a dizer, olha, isso traz um problema assim, assim, ele começa a listar muitas questões, né, para dizer, ó, por isso nós proibimos que membros batistas de outra igreja local participem. É interessante ler essa parte do livro para que vocês possam estar atentos, né, aptos a entender completamente o pensamento do Graves. Nós não podemos nos aprofundar muito porque temos aqui um prazo programado para a nossa aula. Então são 3 aulas nesse livro. Se aproximássemos muito, nós vamos fazer um mestrado aqui em landmarquismo. E isso não é o que nós queremos, né? Um mestrado no landmarquismo. Bom, o capítulo 10, o Graves vai começar a tratar de um tema bem interessante, que é o sucessionismo batista, né, das igrejas. E todo mundo sabe que uma das marcas mais fortes do landmarquismo é a questão histórica. Eles vão defender essa ideia da sucessão de igrejas. Então, na cabeça do landmarquista, os batistas nascem com João Batista, aquela primeira igreja batista do Jordão, ali em Jerusalém. E essa igreja batista, essa primeira igreja fundada, ela então vem numa linha ininterrupta de igrejas até o presente momento. Então, o landmarquista ele defende isso. Essa marca está presente no livro do Graves, o Old Landmarquismo. Não é o ponto central do livro, mas ele nunca deixa de falar nisso. Mas alguns capítulos, como o 10 e outros, logo adiante, o Graves vai concentrar a sua ideia, a sua defesa, nessa ideia de sucessão. E ele vai começar dizendo o seguinte, que essa sucessão deve ser entendida de maneira certa. Né? Não se trata aqui de uma sucessão apostólica. E quando ele diz isso, ele está indo contra o movimento anabatista. Porque o movimento anabatista defendia que todos os ministros devem ter sido, que sucedem uns aos outros, devem ter sido batizados de forma correta. E eles vão então voltando a uma sucessão. O próprio John Smith, lá na Inglaterra, batizado pelos menonitas, ele foi batizado, ele se batizou, depois batizou todo o grupo, o Thomas Helwys e todos os irmãos que estavam ali, que foram chamados na história de primeira igreja batista do mundo, lá na Holanda. Só que o John Smith foi convencido pelo movimento anabatista de que o seu batismo era inválido, porque não foi realizado por alguém, ou seja, um pastor que vem da sucessão apostólica. Então, o Graves está dizendo o seguinte, olha, sucessão de igrejas não é sucessão apostólica. É preciso entender isso. Ninguém sucede os apóstolos. Os apóstolos não têm sucessores. Isso é uma doutrina da Igreja Católica. Pedro e todos os papas são sucessores de Pedro. Ele vai dizer que a ideia de sucessão apostólica não cabe aqui. E ele também vai dizer que não é uma sucessão de igrejas em particular, né? Não é uma igreja específica que todas estão sucedendo, a sucessão vem dessa igreja específica. Porque o Graves vai entender que eram várias igrejas com vários nomes diferentes, mas que carregavam a mesma herança apostólica. Então, valdenses, os próprios anabatistas na perspectiva do Graves, né? Muitos grupos novacianos, muitos grupos que ele vai chamar grupos batistas que não tinham o nome batista, mas tinham outros nomes, carregavam essa mesma marca, né? Por isso não é a sucessão de uma igreja especial em particular, mas de muitas igrejas locais que, ainda que com nomes variados, descendiam dessa mesma ideia, traziam essas mesmas marcas de uma igreja verdadeira, né? Então o Graves vai dizer que essa sucessão de igrejas verdadeiras nunca foi interrompida desde a sua fundação. Então a igreja vem sendo, tempo após tempo, século após século, tendo a sua sucessão, né, sem nunca ter sido quebrada, sem nunca ter sido interrompida. Ora, isso leva-nos aos dias de João Batista, até o nosso tempo, claro.
Então, essa linha histórica da sucessão da igreja verdadeira, que o Graves vai defender aqui, ela é uma linha inquebrável. Então, o historiador pode retornar, isso é um dos argumentos do Graves, o historiador pode retornar seguindo a história, seguindo essa corda, essa linha inquebrável de igrejas que foram sucedendo-se umas às outras, até chegar em João Batista, até chegar aos apóstolos do Senhor. Ora, esse é um argumento frágil demais, é um argumento que já foi inumeráveis vezes rebatido, né? Então, não devemos nem gastar muito tempo aqui, mas a ideia da sucessão do Graves é essa daí, né? de uma linha ininterrupta de igrejas. Olha o que ele diz, abre aspas, negar a sucessão da igreja é liberalismo, pois é o mesmo que negar a Bíblia. Então, para o Graves, a ideia da sucessão está nas Escrituras, ensinada nas Escrituras. Quando Jesus Cristo diz, por exemplo, que essa igreja permanecerá até o fim, nunca será abalada, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, segundo o Graves, Cristo está dizendo que é aquela igreja que permanecerá até o fim, é uma igreja batista, e está sendo prometido pelo Senhor que essa igreja batista sempre terá uma representação na história até os últimos dias. Então ele está dizendo, se você nega a sucessão, você é um liberal, você não crê na Bíblia. O liberalismo negava a própria Escritura. E o Graves diz, se você não nega na sucessão, se você diz que a sucessão de igrejas não é bíblica, é algo errado, você nega a própria Escritura. Então você é um teólogo liberal, você é um liberalista teológico. É bem interessante o argumento dele para defender a sua própria ideia landmarquista. E ele também diz que as igrejas batistas primitivas são as únicas igrejas verdadeiras e que essas igrejas foram perseguidas, foram mortas, ou seja, toda aquela história de perseguição, perseguidos na época da Reforma, perseguidos antes da Reforma pela Igreja Católica Romana, os grupos, muitos grupos, alguns heréticos, outros nem tanto heréticos, esses grupos foram perseguidos ao longo da história e o Graves vai dizer, isso aqui eram os batistas. Eles eram os batistas. Mas, gente, isso é impossível, porque muitas crenças ali apresentadas não eram crenças que os batistas defenderam ou defendem. Nunca defenderam isso. E, além do mais, muitas igrejas daquela linha sucessória não eram imersionistas. Por exemplo, os anabatistas não eram imersionistas na sua grande maioria. Então é interessante notar que o Graves, por um lado, defende algo, mas esconde outro nesses grupos aí do passado. Ele também vai dizer o seguinte, que essas igrejas provam que são mais antigas que a Igreja Católica. Ou seja, o argumento dele é dizer que a Igreja Batista é mais antiga do que a própria Igreja Católica Romana. Enquanto a Igreja Católica começa o seu desenvolvimento no século II, III e aprimora muito isso a partir da queda de Roma, a partir do século V, o Graves vai dizer, os batistas estavam presentes desde João Batista, essas igrejas que eram perseguidas estão presentes desde João Batista. Então ele começa a dizer com isso, a argumentar com isso, que os batistas são um povo mais velho que a Igreja Católica. Ora, você já deve ter ouvido isso aí de alguém, de algum batista, de dizer exatamente isso, que os batistas eles são anteriores ao catolicismo. Gente, isso é landmarquismo, isso é teoria sucessionista. Não, isso não é verdade. Os batistas surgem historicamente, comprovadamente, dos grupos separatistas, semi-separatistas da Inglaterra. Os batistas surgem com a igreja JLJ. Isso é comprovado, não há como fugir dessa realidade histórica. O que o Graves desenvolve aqui é algo romântico, é uma defesa sem pé e sem cabeça, que tenta provar a antiguidade dos batistas. Sucessionismo é algo equivocado, não é bíblico, não é correto, não tem provas históricas, é repleta de erros, mas ele defende isso no livro com unhas e dentes. Não? Então ele vai citar, por exemplo, alguns nomes que concordam com a tese da sucessão de igrejas, né? Igrejas ininterruptas, inquebráveis, sucessão inquebrável.
desde o período apostólico. Ele vai citar pessoas aqui, mais uma vez, ele vai trazer pessoas para perto de si, para dizer que não está só e que há um grupo de eminentes teólogos que estão com eles, eminentes historiadores que estão com ele, com o Graves, nessa ideia de sucessão, né? Ele vai citar aqui um homem chamado Joseph Balliher. Joseph Balliher. E ele cita o livro Religion, Daniel in Europe and America. Ou seja, religião, ameaça da religião na Europa e na América. E ele vai dizer, ele cita algumas coisas desse livro lá no livro dele, né? no livro que nós estamos estudando aqui, o Old Non-Marxismo, que eu não trouxe aqui as citações, mas não há nada de tão... nenhuma prova aqui. Esse Joseph Balliher, ele vai argumentar exatamente como o Graves. Ele vai apenas admitir que o grupo batista vem desde essa época. Mas qual é a prova que ele apresenta para dizer isso? Tem um outro autor que ele apenas coloca como Howell. E ele cita aqui as cartas, ou Letters to Dr. Watson, cartas ao Dr. Watson, desse Howell. E nessas cartas há também uma série de argumentações sem pé e sem cabeça. Uma defesa da sucessão das igrejas batistas, mas que não é provada pela história. Ele inclui nessa lista nomes como do W.R. Williams, J.L. Waller, cita também D.B. Ray e o Cramp. Cramp é um historiador batista mais conhecido, que também é dessa linha sucessionista. Ele vai defender de fato a sucessão. Mas lembre, toda a defesa da sucessão é baseada nos mesmos argumentos que não podem ser provados historicamente, e são argumentos que estão embasados basicamente num único ponto. Esses grupos todos eram cismáticos da Igreja Católica e rebatizavam. Apenas isso. Mas as práticas comuns desses grupos eram muito diferentes. Então, por exemplo, valdenses e novacianos tinham práticas comuns, mas muitas outras diferenças que ele não considera aqui. Ele não argumenta aqui sobre isso. Ele também vai citar especialmente um livro de um historiador chamado Orchard. O livro chama-se A Chronological History of Baptist Churches. Uma história cronológica das igrejas batistas. Esse livro foi publicado em 1855. Eu não sei se tem uma edição anterior desse material, mas a que eu tive contato foi essa. E nesse livro, na verdade, a ideia de sucessão de igrejas batistas, desde João, o autor dessa ideia, o criador dessa ideia é o Orchard. Orchard é o homem que desenvolveu essa ideia da sucessão. E toda a ideia do J.R. Graves está baseada no livro do Orchard. E ele vai dizer isso, ele não vai negar isso. Essa obra do Orchard foi a maior fonte de pesquisa no quesito sucessão de igrejas que o J.R. Graves utilizou na sua própria pesquisa, no desenvolvimento da sua própria ideia de sucessão de igrejas, né? Esse livro do Orchard foi pioneiro na defesa do sucessionismo, né, da posição batista sucessionista, né, desde a época dos apóstolos. Então, Graves não desenvolveu a ideia da sucessão. Pelo contrário, essa ideia tem base no livro do Orchard, e o Graves tomou esse livro para si, estudou esse material, e a partir desse material ele desenvolve a ideia da sucessão de igrejas. Tem um historiador presbiteriano que o Graves vai citar aqui como fonte, porque ele quer provar o seguinte: até os adversários, até os pedobatistas admitem que a igreja batista vem de uma sucessão desde a época apostólica. Então, na cabeça do J.R. Graves, né, no pensamento dele, esse autor entendia, presbiteriano, que os batistas literalmente podem ser provados como sendo sucessores dos apóstolos, da igreja apostólica, não dos apóstolos, mas da igreja apostólica. E ele cita esse homem, ele diz que ele foi capelão do rei da Holanda, defendeu essa posição da sucessão batista, e o Graves cita esse homem, né, esse pedobatista, como um das fontes históricas dele. Eu vou ler aqui
o argumento citado. Eu tirei essa citação para vocês verem, que está lá no livro desse homem que o Graves diz que é presbiteriano, J.J. Dermont. O livro é The History of the Reformed Church of the Netherlands. A história da Igreja Reformada da Holanda, né, dos Países Baixos. Abre aspas, o livro diz assim: vimos agora que os batistas, que antes eram chamados anabatistas e posteriormente menonitas, eram os valdenses originais e que mesmo desde os tempos mais antigos receberam uma honra tão merecida, uma homenagem tão merecida. Por esse motivo, os batistas podem ser considerados antigos, a única comunidade religiosa que continuou desde os tempos dos apóstolos, como uma sociedade cristã que manteve pura, por todas as épocas, as doutrinas evangélicas da religião. Ele continua dizendo: a condição interna e externa permaneceu sem corrupção na comunidade dos batistas e fornece provas da verdade, contestadas pela Igreja Romana, da grande necessidade de uma reforma da religião, como a que ocorreu no século XVI. E também é uma refutação da noção errônea dos católicos romanos de que sua denominação é a mais antiga. Fecha aspas. Então, o que esse autor prova com isso? Ele apenas admite algo, mas ele não pode provar. Ele vai afirmar que os batistas são os anabatistas, que são os menonitas, que eram os antigos valdenses. Onde está a prova disso? Onde está a prova disso? Não há como provar. Então, é uma ideia que está pendurada no nada. Ela não tem argumentação histórica, ela não tem fontes históricas que possam ser usadas para provar esse argumento da sucessão. Bom, o capítulo 11, já chegando pertinho de terminar nossa aula de hoje. O capítulo 11, o Graves vai dizer o que é e o que não é o landmarquismo batista. Ele vai tentar explicar para que as pessoas não confundam. É mais ou menos um tipo de checklist que ele vai fazer aqui. Isso, nós não cremos nisso, nem nisso. Cremos nisso, nisso, nisso. Ele vai apontar isso no capítulo 11. Primeiro ele começa dizendo o seguinte, que os landmarquistas, ou o velho landmarquismo, como ele chama o tempo todo, não é uma negação, note, não é uma negação da regeneração espiritual daqueles que pertencem a outras associações ou ministérios eclesiásticos, como ele chama aqui. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo agora o seguinte, que o velho landmarquismo reconhece que eles não estão negando que não haja regeneração em pessoas que pertencem a outras denominações. Bom, isso pode parecer bom. Isso pode parecer algo vantajoso aqui no J.R. Graves, no landmarquismo dele. Pelo menos reconhecem que há crentes em outras igrejas. Ele já diz muitas vezes o contrário, que essas igrejas são falsas, né? Então, se são falsas, seus ministros são falsos, as pessoas que estão lá não são regeneradas. E agora ele começa a dizer que há a possibilidade eles não negam que haja pessoas regeneradas nessas igrejas, né? Então eles vão dizer o seguinte, que nem todos os homens e mulheres que fazem parte das igrejas pedobatistas, né, ou que passaram por esse batismo enquanto bebê, ou que são mais ligados ao campebelismo, que era a ideia de que o batismo completa a salvação. A salvação está incompleta, o batismo é outra parte para completar. Ele vai dizer, gente que participa desses movimentos podem ser regeneradas. Nós não estamos negando que não haja pessoas regeneradas nesses lugares, nessas associações, organizações, né, nessas sociedades, como ele diz, né? O que ele diz é o seguinte, o que nós afirmamos é que estas organizações são falsas. São igrejas ou organizações que não podem ser chamadas de igrejas verdadeiras, porque são falsas. E aí então ele começa a quase que desfazer o que ele acaba de dizer aqui,
de que pessoas regeneradas podem ser encontradas nessas associações. Ele diz primeiro o seguinte: afirmamos que a grande massa, isso aqui não é uma citação, tá? Isso aqui é um pensamento que eu tirei do livro, né? Estou citando aqui indiretamente. Afirmamos que a grande massa de pessoas não regeneradas, né, que há grande massa de pessoas não regeneradas nessas organizações, mas admitimos a possibilidade de existir alguns poucos regenerados. Ora, essas associações humanas, Graves vai dizer, a grande massa de pessoas que compõem não são crentes, não são regeneradas. Contudo, nós admitimos que pode haver um pequeno número, ele diz, de pessoas crentes ali. Depois, segundo ponto que ele vai dizer aqui é o seguinte: estas igrejas, né, entre aspas, são falsas. Por isso, não devemos chamar ninguém destas igrejas de irmãos. Ora, pode haver crentes, mas não podemos chamar de irmãos porque as igrejas que eles fazem parte, as organizações, são falsas igrejas. E além do mais, não sabemos quem é e quem não é. Então note que o Graves abre uma porta e fecha duas. Ele está aqui dizendo que pode haver cristãos, mas que a grande maioria não é cristão, a grande maioria não é regenerado, e que essas igrejas são de fato falsas e não devemos nem chamar as pessoas que compõem essas igrejas de irmãos. Essa é a questão. Os landmarquistas não negam a sinceridade e a liberdade de consciência dos pedobatistas. O Graves vai dizer, olha, você quer ser pedobatista, você tem direito. Você pode ser um pedobatista. Nós batistas, Graves diz, não vamos impedir isso. Vocês têm liberdade. Essa era uma doutrina que os landmarquistas defendiam, a liberdade de consciência. Por isso eles não iam perseguir os pedobatistas, estavam dizendo. Pelo contrário, vocês têm plena liberdade de serem o que quiserem ser, de crerem naquilo que quiserem crer. Essa é uma marca batista de fato, a liberdade de consciência. Então os landmarquistas não são pessoas sem coração, ele vai dizer, sem amor, que são rudes, que não amam, que não cuidam, que não zelam pelas pessoas. Os landmarquistas não são pessoas assim, sem coração, apenas porque mantêm uma posição rígida. Ele vai dizer, pelo contrário, os landmarquistas batistas têm esse assunto na mais alta estima e são fiéis à palavra de Deus, por isso são rígidos. Por isso proíbem muita coisa, porque são fiéis, não porque não têm coração. E ele também argumenta dizendo que os landmarquistas não negam o direito civil das pessoas, não negam a liberdade de consciência de todos os homens, não negam que os homens podem adorar quem eles quiserem adorar, crer naquilo que eles quiserem crer. Então essas marcas que os landmarquistas estão dizendo que não negam, são de fato marcas batistas. Não negamos, diz ele, não podemos impedi-los e nem devemos de que vocês congreguem em qualquer igreja ou organização que julgarem ser a mais pura e correta. Então ele está abrindo espaço aqui para a liberdade. Bom, o final desse capítulo, ele tem feito isso em alguns capítulos, vocês já viram. Ele vai apresentar 10 pontos, 10 questões que defende ser a missão de um batista landmarquista. É como se fosse o manual do batista landmarquista, 10 coisas que o batista landmarquista precisa fazer. E no final do capítulo 11 ele vai listar isso, né, essas questões todas. Eu acho que você já percebeu que essa ideia do livro do Graves, o Outro Landmarquismo, é um livro que tem ali a sua própria estrutura, né? Como eu disse, o pensamento landmarquista está todo apresentado nesse livro, tanto a eclesiologia quanto o sucessionismo das igrejas, e ele vai detalhando, vai abrangendo, vai citando. Tem muitas citações de autores que eu não trouxe, só trouxe aquela lá de agora há pouco foi lida, mas tem muitas outras que eu não trouxe aqui para vocês, né? E é bem interessante as colocações estruturais desse livro. Porém, não devemos tomar esse livro como sendo o manual dos batistas do Sul naquele período. Não era do movimento landmarquista. Gente, finalmente o capítulo 12, o
o Graves vai responder nesse capítulo aos chamados liberalistas, né? Então, os liberais se levantaram contra o landmarquismo, liberais aqui na perspectiva do Graves, porque tem muito teólogo de respeito, bons teólogos aqui, que o Graves chama de liberal porque não crê na ideia da sucessão apostólica, porque não crê no landmarquismo dele. Então ele vai taxar esses homens aqui, teólogos respeitados, de liberais. Então não é um liberal no real sentido do termo, como nós estudamos o movimento liberal e podemos dizer, por exemplo, que um Karl Barth daquele era um liberal em muitos sentidos, né? Podemos dizer, por exemplo, que homens que negaram a divindade, a trindade, negaram os milagres, são liberais de verdade. Mas o Graves vai estender o termo liberal aqui às pessoas que não creem no landmarquismo. Então ele estende para todo mundo, na verdade. Então, no capítulo 12, ele vai responder aos argumentos que os liberais lançam contra o movimento landmarquistas, né? Então ele taxa de liberal essas pessoas que não creem no landmarquismo, né? Incluindo muitos teólogos de respeito aqui. Pessoal, é isso aí. Na próxima aula nós vamos avançar mais no livro do Graves. Pretendo terminar o livro na próxima aula. Estamos no capítulo 12, estamos perto. Vamos para o capítulo 13 na aula que vem. Acompanhem. O movimento landmarquista não pode ser desconsiderado, porque hoje nós temos landmarquismo aqui no nosso meio, no Brasil, e ainda no sul dos Estados Unidos há movimento landmarquista, há batistas landmarquistas, há muitas igrejas que são landmarquistas. Então, o movimento não está morto, o movimento não está sepultado, o movimento foi rejeitado, mas ele ainda está vivo em muitas igrejas. Então é preciso estudar isso, é preciso conhecer isso. Um dos meus alunos aqui do curso do CHTB entrou em contato comigo e disse que o que está aprendendo sobre o landmarquismo tem visto em muitas igrejas da sua região, provando que o landmarquismo está presente ainda. Ele não está morto, sepultado. Bom, é isso aí. Na próxima aula a gente dá continuidade. Próxima aula, aula número 61. Até lá e que Deus abençoe todos vocês.